Essa semana nós vamos estudar Gênesis de 6 a 11 e Moisés 8. E é muito interessante porque no estudo dessas escrituras nós vemos muito sobre Noé e também vemos sobre a Torre de Babel. E nessas experiências vividas, tanto por Noé quanto na Torre de Babel, pelo irmão de Jared, sua família, a gente vê algumas coisas aí bem interessantes que eu gostaria de destacar aqui nessa análise psicológica. Se você ainda não me conhece, meu nome é Mônica Martins, eu sou psicóloga e é membro da igreja há mais de 30 anos. Então, a minha contribuição aqui é trazer uma análise, um olhar psicológico sobre essas referências nas escrituras que nos inspiram, que nos ensinam e que nos abençoam tanto com as histórias que eles viveram, né? Então eu gostaria de ler um trechinho que está aqui logo no início, que na verdade é uma pergunta, é um questionamento para que a gente possa olhar para dentro de nós e nos perguntarmos. E a pergunta é a seguinte: se nos perguntarmos como manter a nós e a nossa família em segurança em meio à corrupção e à violência de nossa época, as conhecidas histórias desses capítulos têm muito a nos ensinar. E é verdade. E o que eu aprendi, eu, Mônica, como filha de Deus e como profissional na área de psicologia, aprendi com essas histórias? Eu aprendi uma coisa bem interessante que eu ressaltei, que se destacou para mim. Noé, por exemplo, era um profeta que tinha crenças fortalecedoras de capacidade. O que é isso, Mônica? Quando uma pessoa tem crenças fortalecedoras de capacidade, ela entende que ela é capaz de realizar qualquer feito. Mesmo aqueles desafios que parecem assim assoladores, que parecem muralhas gigantescas, né? Para serem escaladas, transpostas, mas quando uma pessoa ela acredita que ela é capaz, ela não tem medo, ela não se sente paralisada diante do desafio, ela não se sente insegura. Então, um ponto que eu vi da característica de Noé como profeta de Deus era que ele desenvolveu essa crença fortalecedora de capacidade. Por que, Mônica, que você fez essa análise sobre Noé? Porque se Noé tivesse medo, se ele tivesse insegurança, ele não ousaria obedecer às instruções que o Pai Celestial deu para ele. Ele simplesmente recuaria e se negaria, né? Então, observar essa característica de Noé pode agregar muito valor à sua vida, assim como agregou a minha. Por quê? Porque quando você tem crenças de capacidade fortalecida, você vai enfrentar seus desafios também, com fé, com ousadia, com coragem. O medo, a insegurança, nós todos já sabemos, né, que são sentimentos com vibrações muito baixas, onde a fé não alcança, porque a fé é a vibração mais elevada que existe no universo. Então, quando você olhar para você e se perceber com medo, com insegurança, diante de um desafio, observa se esses sentimentos de medo, de insegurança, eles não estão vindo porque você desenvolveu crenças limitantes de capacidade. Mônica, e como que eu poderia, ou como que aconteceu para eu desenvolver crenças limitantes de capacidade? Tudo que você viu na sua infância, tudo que você ouviu e tudo que você sentiu virou memória. E essas memórias registradas aí no seu cérebro, elas viraram crenças. Crenças fortalecedoras se essas experiências foram experiências que potencializaram você.
que fortaleceram sua vida, né? Então, por exemplo, como que você poderia ter desenvolvido crenças fortalecedoras de capacidade? Se você, na sua infância, enfrentou pequenos desafios, como, por exemplo, descer de um escorregador, como, por exemplo, conseguir amarrar o seu tênis, como, por exemplo, conseguir realizar uma tarefa de escola e ser elogiado, né? Reconhecido publicamente. Então, todos esses comportamentos simples, mas que são comportamentos ligados às suas ações, né? Aquilo que você fez, aquilo que você realizou. Quando você olhou para essa realização, para esse feito, para essa ação, e você reconheceu que você conseguiu se destacar em relação àquela tarefa, você foi capaz de realizar, você estabeleceu, construiu, criou, instalou memórias positivas sobre enfrentamento. E com isso, você então criou as crenças de capacidade no seu cérebro, né? Quando uma pessoa, uma criança cria crenças de capacidade na infância, ela traz esse traço neurológico com ela para a fase adulta. E aqui na fase adulta, o que acontece? Ela consegue realizar qualquer feito. Mônica, mas essa pessoa não sente medo, não sente insegurança? Sente, mas não é um medo, uma insegurança que paralisam essa pessoa, percebe? Por quê? Porque ela já desenvolveu os sentimentos, os pensamentos e ela concretizou que ela é uma pessoa capaz. Agora, se você não teve a chance, né, a oportunidade de ser incentivada, potencializada as suas crenças fortalecedoras na infância, existe solução para isso, Mônica? Com certeza absoluta. Existe solução para isso, sim. Você pode eliminar suas crenças limitantes de capacidade, mesmo agora na fase adulta, e pode construir crenças fortalecedoras, tá? Existe um caminho para se fazer isso. E um dos principais caminhos para fazer isso é exercendo a fé tanto no Pai Celestial, de que ele vai te fortalecer, vai te potencializar, quanto a fé em si mesmo, em si mesma, tá? Quando você, mesmo com medo, mesmo com insegurança, você decide ousar, decide enfrentar os seus medos, as suas inseguranças, decide avançar na direção daquilo que te assusta, você está construindo crenças fortalecedoras de capacidade. E isso é incrível. Por quê? Porque grandes profetas da nossa história tinham crenças de capacidade. Por exemplo, Joseph Smith. Joseph Smith tinha muita crença de capacidade, né? E tantos outros profetas de nossa época. Se a gente for pensar em Nefe, por exemplo, Nefe era extremamente valente, né? Mesmo seus irmãos dizendo que eles não iam construir o navio, Nefe não temeu, ele arregaçou as mangas e ele foi, confiante de que ele conseguiria, mesmo que ele não conhecesse o caminho para realizar tal feito, mas ele ia fazer, porque ele tomou uma decisão. Noé sabia como construir a arca? Não. Mas Noé, ele se inspirou no Senhor. Ele confiou que o Senhor ia mostrar para ele, passo a passo, através de revelação, como essa arca seria. Da mesma forma aconteceu com Nefe, da mesma forma aconteceu com Joseph, quando teve que restaurar esse evangelho verdadeiro e eterno. E com todos os demais profetas que nós conhecemos. Nosso profeta atual, por exemplo, o presidente Nelson, ele tem um caráter de capacidade extremamente marcante. Não é verdade? Afinal de contas,
Como profissional, ele é um cardiologista, um cirurgião cardiologista renomado, reconhecido mundialmente. Por que que isso aconteceu? Porque ele desenvolveu suas habilidades e competências, com certeza, ele estudou muito para isso, mas ele enfrentou os seus medos, os seus desafios e ele teve suas crenças de capacidade fortalecidas. Isso significa que você também pode. Porque o profeta atual de Deus é um modelo, né? É um exemplo desses tempos modernos para que nós possamos nos espelhar, para que nós possamos nos apegar, para que nós possamos seguir os seus passos. Então, isso é uma bênção preciosa. Você também pode. Mesmo que você não esteja acreditando nesse momento, você pode construir essas crenças fortalecedoras de capacidade que Noé tinha. Basta que você tenha o desejo ardente e vale a pena você até se avaliar. De 0 a 10, qual é o meu real desejo? O quanto eu quero desenvolver essas crenças de capacidade de 0 a 10. É nível 10, é nível 8, é nível 7, porque dependendo do quanto você quer, você vai se esforçar na mesma proporção. E aí você vai realizar e alcançar o seu potencial, a medida da sua criação, muito mais rápido do que você imagina. Tá bom? Então, essa é uma das análises que eu queria fazer. Uma outra análise é sobre Jared, né? Sobre Jared, sobre as famílias, né? As famílias de Jared e seu irmão. Eles buscaram o Senhor e eles foram levados para bem longe da iniquidade que estava acontecendo ali, né? Em Babel, na Torre de Babel. E é interessante porque o irmão de Jared, as famílias, né, de Jared e seu irmão, eles desenvolveram crenças fortalecedoras de identidade. O que que seria, Mônica, crença fortalecedora de identidade? Ele confiava que o Senhor ia conduzi-lo pela mão para longe dali, ele e sua família, entende? Então, essa confiança no Senhor fazia com que ele entendesse que ele era um filho de Deus, precioso, amado por Deus e que Deus tinha o olhar sobre ele. Então, ele sabia exatamente qual era a sua identidade. A sua marca maior era: eu sou um filho de Deus e Deus vai atender as minhas preces. Deus vai nos tirar daqui, desse lugar. Você percebe o quanto as suas crenças de identidade, elas fortalecem você espiritualmente, elas fazem de você uma pessoa mais autoconfiante, uma pessoa que acredita que todas as circunstâncias que estão acontecendo na sua vida agora, que já aconteceram e que ainda acontecerão, essas circunstâncias, elas são sabidas, elas são conhecidas por nosso Pai Celestial. Se você tiver essa certeza, não importa o que acontecer na sua vida, não vai importar para você, sabe? Todo e qualquer desafio pelos quais você vier a passar, você vai enfrentar com fé, com resiliência, com ousadia. Por quê? Porque você terá construído suas crenças de identidade, como filha, como filho de Deus. O que são crenças de identidade? Como que elas são construídas na infância? Quando os seus pais valorizam a sua essência, quem você verdadeiramente é. Não importando o que você consegue fazer, mas sim somente pela sua existência. Quando você recebe elogios, quando você é reconhecida, reconhecido, né? Por exemplo, se seus pais estão numa roda de amigos e você chega
próximo a eles, e eles dizem, olha, isso aqui é minha filha, e falam isso com uma comunicação não verbal, com um sorriso nos lábios, com um olhar, né, de aprovação e com um tom de voz de reconhecimento, essa validação fortalece as suas crenças de identidade. Quem você é, você passa a entender que você tem grande valor. Mas, Mônica, e se eu não recebi esse tipo de tratamento na infância, porque meus pais também não tinham crenças de identidade fortalecidas, e eu entendo que as pessoas só oferecem aquilo que elas possuem, elas só oferecem aquilo que elas têm. Meus pais não tinham, eram leigos nisso. Então, nós vamos estender o perdão a eles, vamos ter empatia de nos colocar no lugar deles, né? E vamos construir as crenças de identidade a partir de agora. Como eu posso fazer isso, Mônica? Você pode olhar para você com o mesmo olhar que Jesus Cristo e o Pai Celestial olham. Qual é o olhar de Jesus Cristo e do Pai Celestial para você? O olhar deles para você é um olhar de apreciação. Eles olham para você e não veem quem você é agora. Eles veem o seu potencial divino, o seu potencial máximo. Eles veem o que você pode se tornar. É assim que você se vê? Se você não se vê dessa maneira, é importantíssimo que você comece a treinar esse olhar para você. Porque quando você treinar esse olhar, você vai começar a se sentir verdadeiramente uma filha, um filho apreciado por Deus. E olha, eu quero te dizer uma coisa, uma das principais ferramentas do inimigo de nossas almas é burlar a nossa identidade. Ele quer verdadeiramente que nós acreditemos que nós não somos filhos de Deus, que Deus não atende às nossas preces, que Ele não está atento às nossas necessidades. O inimigo de nossas almas quer que nós nos tornemos exatamente como ele é, tão miserável quanto ele é. Então, se você começar a dar atenção a essas vozes sabotadoras dos seus pensamentos, de que você não é importante para Deus, de que você não tem valor para Deus, de que Deus não está atento às suas necessidades, porque você está passando por desafios agora, pode ter certeza absoluta, você vai estar potencializando as suas crenças limitantes de identidade. Não faça isso com você. Já tem gente demais no mundo, já tem circunstâncias demais no mundo para fazerem você acreditar que você não é uma pessoa especial, única e importante. Mas essa não é a vontade do Pai Celestial para você. Ele quer que você se sinta especial, importante e única. Se você é pai, se você é mãe, você sabe disso. Porque por mais defeitos, por mais limitações que seus filhos tenham, seu amor por eles é incondicional. Você só vê qualidade. Você nem enxerga os defeitos. É assim que o Pai Celestial te vê. Então se aproprie da sua identidade e fortaleça suas crenças de identidade, porque essas crenças de identidade fortalecidas vão fazer com que a sua fé se aprimore, vão fazer com que você consiga ser uma pessoa abundante em relação à sua essência, à sua identidade como filha de Deus, como filho de Deus, e isso vai fazer com que você seja uma luz na vida de todas as pessoas à sua volta. Seja essa luz, você nasceu para brilhar. Tá bom? E a outra análise que eu trago aqui é de merecimento, sabe? É pensar, assim como Noé e assim como o irmão de Jared, a família de Jared, eles tinham crenças fortalecedoras de merecimento. Eles entendiam que eles mereciam as bênçãos do Senhor. Noé, por exemplo, acreditou que ele merecia ser conduzido pelas mãos do Senhor para construir a arca e para salvar todo o povo. Ele acreditou que ele era merecedor dessa confiança do Pai Celestial nele. Da mesma forma, o irmão de Jared e sua família, eles tinham crença de merecimento fortalecidas. Por quê? Porque eles entendiam que Deus os salvaria
de Babel. Eles acreditavam que eles eram merecedores dessa bênção e que por causa dessas crenças de merecimento, eles então seriam salvos desses desafios, eles avançariam, eles conquistariam os seus horizontes, aquilo que o Senhor designou-os a fazer. E você? Você tem crenças de merecimento fortalecidas? Você acredita que você é merecedora, que você é merecedor das bênçãos que o Pai Celestial tem já reservadas para você? Ou você fica se culpando, se desmerecendo, se julgando, se condenando, sem achar que você é merecedor do amor, é merecedor das instruções, das inspirações, de ser conduzido, de ser conduzida pelas mãos do Pai Celestial? O que é que você pensa sobre você? Tudo o que você pensa está criando o seu futuro. Você sabia disso? Então, quanto mais você pensa em fortalecer as suas crenças de identidade, como filha, como filho de Deus, as suas crenças de capacidade em fazer, realizar. Lembre-se daquela escritura que fala: tudo posso naquele que me fortalece. Isso vai fortalecer as suas crenças de capacidade, porque você tudo pode mesmo. E por último, as crenças de merecimento. Quando você estiver achando assim, eu não sou merecedor de ter uma vida melhor, de ser feliz de verdade, eu tenho que enfrentar todos esses desafios, tudo de errado, tudo de difícil, tudo de ruim acontece comigo. Para com isso agora. Olha para as suas bênçãos. Conta as suas bênçãos. Você pode estar me perguntando assim: Mônica, como que eu vou contar minhas bênçãos? Você nem sabe da minha vida. Você não sabe, assim, um pequeno percentual do que acontece. Realmente eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Se você está me assistindo agora, é porque você tem internet. É porque você tem um telefone, ou você tem um computador. E isso não é uma bênção? Isso é uma bênção. Você está tendo acesso a uma informação espiritual que pode ajudar você. Isso não aconteceu por acaso. Uma outra bênção é você enxergar. Agora, por exemplo, se você está conseguindo olhar para mim, é porque você tem a bênção de não ser cego, de me ouvir. Não é verdade? Então, conte suas bênçãos, elas são grandiosas. Eu tenho certeza absoluta que na hora que você começar a contar suas bênçãos, você vai identificar que você tem muitos motivos para fortalecer suas crenças de identidade como filha, como filho de Deus. Você tem muitos motivos para fortalecer suas crenças de capacidade, porque você já realizou muito até aqui e vai realizar muito ainda, com certeza absoluta, porque você nasceu nessa terra para brilhar. E também fortalecer as suas crenças de merecimento, de merecer ainda mais bênçãos, de ser merecedor, de ser merecedora, de receber essas bênçãos que você já recebeu, que você está contando agora, provavelmente, e ainda de receber outras bênçãos que virão, com certeza virão, mediante a sua fidelidade. Então, eu gostaria de deixar essa análise psicológica das escrituras com você nessa primeira semana do mês de fevereiro, em que diz respeito à vida do profeta Noé e também da família de Jared, do irmão de Jared, para que você possa avaliar a sua vida, para que você possa se fortalecer através desse conhecimento. Eu espero de verdade ter sido uma ferramenta nas mãos do Pai Celestial para ajudar você nesse dia, tá bom? Um beijo grande. Se você quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, sobre os meus conteúdos, você pode acessar as minhas redes sociais. O meu Instagram tá aqui embaixo, é psicóloga Mônica Martins. Você pode acessar também o meu canal do YouTube, que também é psicóloga Mônica Martins, tá bom? Espero de verdade poder contribuir com a sua vida. Essa é a minha participação. Um beijo grande e nos vemos por aqui na próxima semana. Até mais!